O tema de hoje, a importância dos relacionamentos na igreja. A importância dos relacionamentos na igreja. Meus amados irmãos, como vimos, a carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas mais importantes que podemos afirmar com relação à teologia, com relação ao ensino, com relação também à prática. Então, a carta de Paulo aos Romanos, ela é singular, não apenas quanto ao seu conteúdo, mas também quanto à sua conclusão. Aqui está a mais longa lista de saudações feitas pelo apóstolo. À primeira vista, esse capítulo parece então árido e somos inclinados a subestimá-lo, o valor dos seus ensinos. Entretanto, no desfecho dessa epístola, Paulo enfileira grandes verdades e preciosos ensinamentos acerca dos relacionamentos pessoais de amor na igreja. Então nós vivemos em uma comunidade, vivemos em união, vivemos em um grupo de pessoas. É importante que os nossos relacionamentos estejam pautados no amor de Cristo, no que Cristo fez por nós. Se tivermos essa plena consciência, certamente será muito melhor a nossa convivência em conjunto. É importante então termos esta visão de amor que Cristo tem por sua igreja, ao ponto de dar a sua própria vida. E nesse contexto, quem sou eu para não amar aquele a quem Cristo amou? Então meu papel é amar também uns aos outros. Romanos 16 então pode ser dividido em 3 verdades preciosas que nós vamos observar essa noite. Alguns amigos para saudar, do capítulo 16, do 1 ao 16, alguns inimigos a evitar, que vai do verso 17 ao 20, e alguns servos para honrar, que vai do 21 ao 27. Então temos aqui 3 verdades importantes a ser destacadas e vejamos o que o apóstolo Paulo tem a nos ensinar nesta noite através da palavra de Deus. Vamos orar e assim daremos prosseguimento. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, mais uma vez estamos reunidos com o intuito, ó Pai, de Te adorar, de Te servir, de entregar diante do Teu altar as nossas vidas, mas também nesta noite, ó Pai, queremos fortalecer a nossa fé, alimentar-nos com a Tua palavra. Usa, Senhor, deste Teu servo aqui, diante do Teu altar, para que a proclamação do Evangelho venha de forma objetiva, verdadeira, atingindo nossas necessidades e nos dando maior disposição para Te servir. Assim Te louvo, agradecido por cada um aqui presente, por esta família grandiosa que nos visita esta noite. Que o Senhor assim derrame bênção sem medida sobre cada um deles, fortalecendo a fé e alimentando dia após dia. Pois é em nome de Jesus que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vejamos a primeira verdade preciosa a ser destacada, que são amigos para saudar. Abra aí a sua Bíblia, já está aberta, em Romanos, verso 16, do 1 ao 16, vejamos o que o texto nos afirma. Romanos 16, do 1 ao 16. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém a santos, e ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêmento, primeiro fruto na fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias,
meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também o meu irmão Estarques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufus, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermenes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui então, irmãos, Paulo, diante da lista que ele escolheu para proclamar as suas saudações, ele aponta vários servos de Deus, pessoas que mesmo na distância se tornaram verdadeiros amigos. Então, hoje nós cantamos algumas músicas relacionadas à amizade, amigo verdadeiro, e sabemos que o amigo maior que nós temos é Cristo, mas entendemos que dentre o povo de Deus é necessário que nós também desenvolvamos bons relacionamentos, para que então possamos ganhar bons amigos. Fazer amizade é maravilhoso, irmão. Manter a amizade é muito melhor, porque entendemos que a amizade em muitos casos, é um irmão próximo que você não tem, principalmente para os missionários, que vão para os campos distantes. A amizade que fazemos no campo ou em outras regiões que estamos, muitas vezes é tão próximo quanto se fosse um irmão de sangue. Por esse motivo devemos valorizar, respeitar e cuidar dos nossos amigos. Então o apóstolo Paulo tem essa disposição. Ele começa então o capítulo 16 de forma extraordinária. Paulo saúda pelo menos 26 nomes, os 2 cristãos anônimos e 2 cristãos anônimos. Sauda também várias igrejas que se reúnem em lares, e encerra com saudações de 9 cristãos que estavam com ele em Corinto, onde escreveu a carta. Tudo isso é importante por mostrar que Paulo não apenas ganha almas para Cristo, mas também fazia amigos. Ele não tentou levar uma vida isolada, ele tinha amigos no Senhor e lhes dava o devido valor. Estes amigos então o ajudaram tanto pessoalmente quanto em seu ministério. Então, a amizade é tão valoroso e tão bom. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, se eu não me engano foi ontem mesmo, falando sobre nossos relacionamentos de amizade que desenvolvemos através da fé em Cristo. E a gente comentando, se a gente fosse agora para o Juazeiro do Norte, nós teríamos onde ficar. Se fôssemos agora para o Rio Grande do Sul, teríamos onde ficar. Se fosse para Fortaleza, teríamos onde ficar. Porque temos amigos, pessoas presentes nesses lugares que nos conhecem, que sabem da nossa índole, da nossa fé e que estão dispostos a nos ajudar, que já nos ajudaram em muitas situações, até mesmo à distância, se importando, orando, contribuindo, ajudando de várias e várias formas. O apóstolo Paulo, não diferente de nós, ele aponta o quanto essas pessoas foram importantes para a vida dele. E a gente só cresce, irmãos, entendendo que precisamos de apoio, de ajuda. Não tem como crescermos sozinhos. É necessário realmente, não dá para viver uma vida cristã isolada. Quando geralmente vivemos uma vida depravada no mundo e aceitamos a Jesus Cristo, nós temos uma tendência muito forte ao isolamento. Eu quero abandonar aquele mundo,
E aí abandonar o mundo é deixar tudo para trás, até mesmo pessoas que significavam alguma coisa para nós. Mas essa não deve ser a nossa atitude. A priori talvez pareça ser a melhor, mas entendemos que agora é que nós devemos nos aproximar deles, porque temos uma boa notícia, agora temos algo bom para contribuir na vida daquelas pessoas. Por isso que a amizade deve ser nutrida, deve ser tratada. É certo que todos estes nomes aqui relacionados eram de crentes, mas entendemos que essas pessoas em algum momento não viviam esta vida cristã. O próprio apóstolo aponta um aqui que foi a quem ele pregou o evangelho e se converteu. É uma pessoa que ele foi o primeiro convertido na Ásia, nós vamos já ver este, mas entendemos a importância então da amizade, dos relacionamentos. Ao ler várias biografias cristãs, descobri que os servos de Deus, os servos que Deus mais usou, foram aqueles capazes de fazer amigos. Eles se multiplicavam na vida dos seus amigos e colaboradores de ministério. Apesar de haver espaço para o cristão mais recluso, que vive a sós com o Senhor, tenho a convicção de que quase todos nós precisamos uns dos outros. Somos ovelhas, irmãos, e ovelhas vivem em rebanho. Você não vê uma ovelha sozinha, a não ser que o proprietário dela não tenha dinheiro para comprar mais, né? Mas a ideia é sempre que vê uma ovelha estar reunida com um rebanho. Se tem um rebanho, ela vai estar junta. Então, vejamos nesse ponto, né, alguns tipos de amigos que Paulo se cercava. Então, esse é o ponto que nós vemos nesta parte do capítulo. Primeiro, os amigos protetores. Você tem amigo que te protege? Quando alguém vem falar mal de ti, ele diz: opa, peraí, fulano eu conheço, esse aí mesmo não. Você que pensa, se aproxime dele, veja bem quem ele é. Amigos protetores são aqueles que também se importam com nossas necessidades, o que estamos enfrentando, o que estamos passando, e sempre estão disponíveis a nos ajudar. É destes amigos que nós devemos também nos cercar. O apóstolo começa com Febe, membro da igreja de Cencreia, que entregou a carta aos irmãos de Roma, a protetora que também precisava ser protegida. Então aqui no verso 1 e 2 é dito justamente isso. Paulo está recomendando Febe, e ele diz: recomendo nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém a santos, e ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar. Irmãos, o trabalho missionário, né, até tendo uma missionária hoje aqui, é muito propício e muito prazeroso poder falar isso. Eu também já estive servindo ao Senhor como missionário, e eu sei como é duro a gente estar em regiões onde não temos amizade, onde não conhecemos ninguém, e até formarmos amizade, isso às vezes leva um tempo. E é importante que os amigos que guardamos ou que levamos para a vida, eles estejam sempre conectados conosco, que não seja, se não for pessoalmente, que seja pelo menos virtualmente. Se importar, eu costumo dizer, né, e sempre reforço essa ideia, como é importante a igreja, principalmente a igreja enviadora, não cortar vínculos com o missionário. É importante que ela esteja sempre procurando saber como é que eles estão, o que estão passando, o que estão precisando. Então faça isso, se importe com seus missionários. Febe era uma pessoa assim, que protegia os seus amigos, alguém que se importava, muito obrigado, alguém que se importava com a necessidade de seus amigos, e tendo esta visão, Paulo então agora a recomenda: assim como ela cuidou de mim, assim como ela me protegeu, eu peço que vocês agora a protejam. Então, tenham amigos protetores. Em segundo, tenham amigos cooperadores. Eu gosto muito dessa palavra nas escrituras, cooperar. A palavra cooperar, ela significa operar junto.
Imagina um médico numa sala de cirurgia e tem todos os auxiliares ali ao seu redor, e ele só estende a mão e diz: bisturi. E se o enfermeiro colocar uma tesoura, vai dar certo? Pode até dar, mas o sofrimento do paciente vai ser grande, né? Para cortar uma barriga ali com a tesoura. Mas o instrumentista, o auxiliar técnico que vai estar do seu lado, vai colocar o instrumento certo. Então, cooperar é você entender o que cada um está necessitando para realizar a obra de Deus. E nós, como um todo, como igreja, como corpo de Cristo, entender às vezes a necessidade de um missionário, entender o que cada um está passando e o que ele necessita para cumprir aquela missão. Qual é a necessidade que nós podemos, o que eu posso fazer para dar àquele amigo o que ele necessita para operar juntamente com o Senhor. Ele já é um instrumento nas mãos de Deus, mas também necessita de amigos que cooperem com ele. E esses cooperadores que são citados aqui é Priscila e Áquila, que estavam em Roma. Havia então uma igreja se reunindo na casa deles, e eles eram cooperadores de longa data. Não era somente porque eles estavam em Roma, mas em outra ocasião, eles já estiveram junto com Paulo. Paulo já se hospedara na casa deles. Eles de alguma forma estavam dispostos a ajudá-lo. E assim Paulo considerava estes amigos como verdadeiros cooperadores. Então tenha você também amigos que cooperam. Em terceiro lugar, amigos fiéis. Estes aqui às vezes são os mais difíceis de encontrarmos, né? O texto afirma que temos alguns aqui amigos fiéis de Paulo, e ele chama Epêneto, o primeiro fruto na fé na Ásia. É interessante destacar aqui, porque este homem foi o primeiro convertido na Ásia. Paulo, na sua viagem missionária, pregou o evangelho para este homem, e este homem, ouvindo esta palavra, tendo sido liberto da escravidão do pecado, ele se apoderou de Paulo a tal ponto de tornar não só pai na fé, ou filho na fé, mas agora muito mais amigo fiel. Aquele homem que pregou a palavra para mim, eu jamais me esquecerei dele. No trabalho missionário, irmãos, na expansão do evangelho, na pregação do evangelho, talvez você passe por situações parecidas com as quais eu passei. Certa ocasião, eu fui visitar uma igreja, já tinha ido nessa igreja outra vez, e havia ali uma pessoa que havia se convertido com a pregação do evangelho que eu tinha trazido em uma vez anterior. E quando eu chego naquela igreja, ele já está na porta, e me recebendo na porta com muita alegria. Pastor Sibério, que prazer ter o senhor aqui, que alegria. Ele disse: pastor, o senhor lembra de mim? Rapaz, quando pergunta isso é difícil, sabe? Porque a gente visita muitas igrejas e acaba conversando com muitas pessoas, e guardar exatamente o rosto de cada um é difícil. Às vezes a gente lembra, eu te conheço, mas não lembra o nome, não tem como gravar tudo isso. E ele disse: meu irmão, eu lembro, eu tenho uma vaga lembrança sua. Pastor, olha, eu lembro quando o senhor veio aqui, o senhor pregou isso, o senhor falou isso, e ele falou os pontos da mensagem que eu tinha pregado. Mas eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu não lembrava nem que eu tinha vindo nessa igreja, muito menos da cara desse irmão. Esse irmão lembra da pregação e cada ponto da mensagem que eu preguei. Eu disse: meu irmão, louvado seja Deus pela sua vida. Graças a Deus que essa mensagem gravou no seu coração, e espero que você leve por toda a vida. Não, pastor, olha, todo dia eu oro pelo senhor, olha aqui a sua foto. E aí eu tinha a foto minha, que era missionário, na Bíblia dele, e ele sempre relembrava de mim em oração, e louvado seja Deus por isso, irmãos. Estes são amigos fiéis, pessoas que reconhecem o valor da palavra. Foi por você, ou seja por outra pessoa, mas pela atenção, pelo cuidado que você dedicou a ele, a mesma fidelidade que você teve por ele, ele está agora retribuindo e realizando por você. O quarto tipo de amigo são os amigos de fé. Estes aqui nós encontramos em muitos lugares, no meio do povo de Deus, que é um povo grandioso, e ele cita aqui alguns, né?
Ampliato, amigo no Senhor. Urbano, Astarques, cooperadores em Cristo. Apeles, aprovado em Cristo. Aristóbulo, Herodião, Narciso, que estão no Senhor. Então, amigos de fé são os amigos que fazem parte da mesma fé que eu tenho no Senhor Jesus Cristo. E estes amigos não necessariamente são da mesma igreja. Estes amigos é que nós adquirimos com a vida, com o passar dos anos, com o conhecimento de um para com o outro. É saber que estas pessoas nós podemos confiar diante da fé que eles demonstram em Deus. Não tem coisa melhor, irmãos, do que confiar naquele que confia no Senhor. Certa ocasião, estava no Juazeiro do Norte, lembrei aqui, e fui dar um relatório numa igreja, e quando terminou aquele relatório, veio uma irmã bem simples, bem humilde, aquelas senhorinhas do coque, né, que usa aqueles vestidinhos com 2 bolsinhos assim na barriga, e ela está tão humildezinha. Quando terminou a minha parte ali, a minha pregação, o relatório que eu trouxe para a igreja, ela levantou, bem humilde, veio até mim, e aí me deu R$10, colocou R$10 na minha mão. Eu olhei assim e vi a irmã, e eu julguei, irmão, me perdoe, eu pedi esse perdão a ela, e eu julguei, eu disse: minha irmã, não se importe, não se preocupe, olha, fique para a senhora, Deus lhe abençoe. Ele disse: não, pastor, o senhor vai me impedir de cooperar com a obra de Deus? Eu não estou dando para o senhor, não, eu estou dando para a obra do Senhor. Eu disse: minha irmã, que lição a senhora me deu agora, louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento, irmãos, era uma mulher de fé, é uma mulher que certamente tinha muito pouco, e o pouco que ela tinha, estava pronto a entregar nas mãos do Senhor. Lembra da viuvinha pobre? Só tinha algumas moedas, mas o Senhor disse que ninguém tinha ofertado tanto quanto ela, porque ela ofertou tudo o que tinha. E eu imagino que aquela senhora seria uma viuvinha, porque era justamente a forma como ela cooperou e a forma como ela disponibilizou o seu coração na obra de Deus. Eu percebi, essa aqui é uma viúva de fé, é uma mulher de fé. E pessoas como estas devem estar próximo de nós, devem estar em nossas orações, orando um pelos outros, entendendo então o grande impacto e a relação importante que devemos ter de amizades, de companheirismo, de compreender o valor de cada pessoa. E em quinto e último, amigos trabalhadores. E aqui nós temos alguns nomes bonitos, né? Trifena, Trifosa, Pérside, que trabalham no Senhor, Rufo e a mãe, eleitos para servir. Irmãos, pessoas que tiveram muita disposição na obra de Deus, que trabalharam com empenho na obra do Senhor. Estas pessoas devem ser reconhecidas, devem ser saudadas, devem ser valorizadas. O trabalho de Deus, irmãos, nunca deve ser desprezado. Cada um tem a sua área. Às vezes nós julgamos as pessoas porque não vemos ela trabalhando. Pode ser que algumas pessoas que nós não vemos, por exemplo, lá no evangelismo, nós não vemos aqui no altar, sejam pessoas de oração. E a oração é em secreto, é lá no quarto com a porta fechada. Só o Senhor está recebendo aquele serviço. E este é um serviço maravilhoso, um serviço importantíssimo na obra de Deus. Mas há muitos que trabalham árduo, que se esforçam, que dão o seu melhor, se dedicam naquilo que faz. São amigos que vale a pena nós termos, pessoas prontas e dispostas a trabalhar para o Senhor. Então, na Bíblia, saudar significa cumprimentar ou dar boas-vindas, expressando respeito, afeto e simpatia, como um ato de comunhão entre irmãos. Nos tempos bíblicos, essa saudação era feita de modo físico, com um beijo no rosto, expressando todo respeito, estima e gratidão, um sinal de afeto,
amizade entre as pessoas, declaração do amor cristão. Vocês lembram que Jesus, na última ceia, celebrando com os irmãos, os apóstolos, ele disse que um deles iria traí-lo. E quando ele já sabia quem era, Judas, e quando Judas vem para traí-lo, ele trai de uma forma inesperada, ele trai com um beijo. É tanto que Jesus diz: com um beijo tu vais me entregar, vai me trair, E ali eu imagino que aquela situação era uma situação de uma quebra de relacionamento, foi uma traição sem tamanho. Então, para os judeus, esse cumprimento de beijar o rosto, chamado ósculo santo nas escrituras, era um cumprimento de reconhecimento, de valorização, de respeito, muito respeito. Então, quando Judas traz Jesus com um beijo, ali ele está quebrando todo o relacionamento que foi construído durante 3 anos, o relacionamento de confiança que Jesus havia dado a Judas, a bolsinha do dinheiro, ele cuidava das ofertas que Jesus Cristo recebia, e no entanto aquela pessoa não pensou em todo esse relacionamento sendo jogado fora, e traiu Jesus por 30 moedas de prata, por dinheiro, Então veja como as escrituras, elas fortalecem essa ideia de que nós devemos cuidar dos nossos amigos, e diz assim então a palavra em Provérbios 17:17: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz irmão. Então o amor entre os amigos deve ser constante em todo o tempo, e quando passarmos por tempos difíceis, serão estes que nos socorrerão. Então ama o teu amigo, e na angústia ele se faz irmão com você. Em segundo lugar, alguns inimigos para evitar, verso 17 a 20 aqui de Romanos 16. Conselhos finais. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalo em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, com as suas palavras, ou suaves palavras e lisonjeias, enganam o coração das pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem simples, no que diz respeito ao mal. E Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Graça ao nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Muito bem, aqui nesse segundo ponto, Paulo dá orientações sobre inimigos que nós devemos evitar. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, e há pessoas que estarão em nosso meio, que por suas práticas, eles podem se tornar inimigos primeiramente de Deus, e posteriormente inimigo nosso. Quem é inimigo de Deus, certamente também é nosso inimigo. Então é importante entender o papel de cada um dentro do corpo de Cristo. Diz que o pastor foi pregar numa igreja, e chegando lá naquela igreja, ele pregou sobre os dons espirituais, e aí falou sobre a importância dos dons, que é uma capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus. E no final do culto, uma irmã chega até o pastor e diz: pastor, que mensagem maravilhosa, pastor, descobri hoje qual é o meu dom. Foi mesmo, irmã, que bênção. A senhora pode relatar comigo qual é esse seu dom tão maravilhoso? Ah, pastor, o meu dom é falar mal dos irmãos. Olha, pastor, aqui é na ponta da língua. Quando eu vejo uma coisa errada, eu bato em cima. A minha língua é afiada, pastor, eu falo mesmo. E sou, meu irmão, só lembra daquela passagem que eu li, que falou sobre os talentos? Aquele que recebeu um talento, o que foi que ele fez? Enterrou. Pois vá lá e faça o mesmo.
que esse seu dom aí não serve para a igreja não. Nosso dom, irmãos, é de cooperar. Não é para difamar os irmãos não é para derrubar os irmãos não. Então certamente na igreja em Roma, como em outras igrejas já acontecera, falsos mestres, pessoas que queriam se destacar e muitas vezes na pregação, no ensino, ensinando coisas que partiam só dos seus corações, não vinha da parte de Deus, e com isso acabava que desviando os cristãos. Havia uma grande discussão, uma grande celeuma entre os cristãos judeus e os cristãos não judeus, gentios, porque os cristãos queriam que os gentios se circuncidassem, e aí não precisava mais, na nova aliança com Cristo, a circuncisão ficou no passado, não era mais necessário, mas eles diziam, não, você tem que aceitar Jesus, mas também circuncidar-se. E aí a gente encontra, até os dias atuais, pessoas que têm essa convicção, não, você está salvo, está em Cristo, mas precisa fazer tal coisa, mais outra coisa, e acarretando várias responsabilidades e compromissos para garantir a salvação. Lembremos, irmãos, que a salvação é pura graça, favor imerecido. Uma vez que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, recebemos dele a salvação, um presente, um dom, que nós não podemos pagar, nem podemos fazer nada para adquiri-lo, a não ser reconhecê-lo como Senhor e Salvador de nossa vida. Nem todo mundo colabora com Paulo para propagar o Evangelho. Haviam pessoas que, por motivos egoístas, dividiam as igrejas ao ensinar doutrinas falsas. É provável que sejam os mesmos judaizantes que causavam problema a Paulo em outras igrejas, como por exemplo em Filipenses capítulo 3, do 17 ao 21. Em vez de pregarem a verdade, esses homens espalhavam as suas próprias ideias religiosas e usavam de dissimulação e de discursos enganosos. Temos este mesmo problema hoje em dia, e os cristãos devem ter cuidado com aqueles que surgem em suas portas físicas ou virtuais. Irmãos, essa igreja, nós passamos por um momento bem difícil. Eu como pastor, para mim, nunca tinha passado por isso antes, e tudo partiu das redes sociais. Tínhamos um grupo de jovens aqui, e eles começaram a estudar pela internet, com um pastor, não sei quem e começaram a discutir sobre as doutrinas que nós cremos e pregamos, e cremos por meio das escrituras que essas são as doutrinas corretas do cristianismo. E essas pessoas começaram a discutir aqui na igreja e não aceitar mais a minha autoridade como pastor, os meus ensinos. Enquanto eu pregava, ficavam meneando a cabeça, discordando do que eu estava falando, mostrando na Bíblia, apresentando, e eles apontavam a Bíblia um para o outro, está vendo, está errado, não é assim não. E aí, tentei lidar com eles, tentei tratá-los, mas não quiseram, e aí seguiram o destino, seguiram o rumo deles. Então esse cuidado, irmão, nós devemos ter hoje mais do que nunca. No passado, a nossa preocupação como pastor era com os TJ, que batia de porta em porta, para confundir a mente dos cristãos. Hoje em dia está na internet, e muitos deles se portam, se demonstram como intelectuais, homens muito inteligentes, que conhecem os originais, e dizem, olha, lá no original não é assim, o teu pastor, a tua igreja está ensinando errado. Você nunca viu aquela pessoa e dá crédito para aquela pessoa. Você não sabe nem quem é, de onde veio, e você está dando todo o respaldo porque ele está falando. Tenham cuidado com esses enganadores que estão batendo nas suas portas, sejam elas físicas, as portas, ou sejam virtuais. Então hoje é muito mais fácil chegar na casa das pessoas, não precisa mais sair no sol quente, é só por meio das redes sociais, gravando mensagens e colocando os cristãos em uma situação de confronto com as suas igrejas locais. Isso tem sido uma grande batalha, uma grande luta que os pastores atuais têm enfrentado.
Algumas vezes, esses confrontos podem ser por meio de revistas, livros, propostas de uma vida cristã livre, é o que eles mais pregam. Olha, não precisa ser do jeito que a sua igreja ensina. Dízimo é coisa do Antigo Testamento, tira isso, o pastor está ensinando errado. E aí vão falando de vários assuntos, que geralmente são assuntos que são espinhosos na igreja, e eles tentam ganhar por esses campos, trazendo uma certa liberdade que não vemos nas Escrituras. Liberdade que na verdade eles pregam, nada mais é do que uma libertinagem, uma vida sem controle, uma vida completamente fora da instrução de Deus. Paulo então dá duas instruções com relação a essas pessoas. Vejamos quais são essas instruções. A primeira instrução é identificá-los. Verso 17: irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Nós estamos em uma igreja batista regular. O movimento batista regular tem a sua tradição doutrinária. Nós temos um corpo doutrinário, que isso é passado de geração a geração. Estamos já há mais de 80 anos, há quase 80 anos no Brasil, então temos um grupo forte já, e o que tem acontecido é que facilmente as pessoas têm se deixado levar por falsas doutrinas. Porque eu vi pastor fulano pregando, não é assim não. Porque eu vi outro pastor, não é assim como o senhor prega. Meu irmão, aqui está livre, é o que eu digo para todos, olha, a porta lá está aberta, para entrar como para sair também. Ninguém é obrigado a seguir a doutrina batista regular, mas se você está em uma igreja batista regular, é importantíssimo que você siga o que a doutrina nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina, a forma como interpretamos e seguimos as Escrituras por meio desta doutrina. E aí a doutrina ela não pode ser flexível para cada um. Imagina só, muitas vezes recebemos em nossa igreja pessoas que vêm de outras denominações, e aí um exemplo, vem alguém lá das igrejas presbiterianas: pastor, eu não creio no batismo por imersão, o batismo é por aspersão, é só jogar umas gotinhas d'água na cabeça, já batizou. Aí vai criar confronto e conflito com o que nós pregamos aqui. Aí vem outro lá dos pentecostais: eu creio nos dons espirituais que ainda estão ativos, nós podemos ainda falar em línguas, podemos profetizar. E aí, irmão, vai criar uma confusão grande. Se eu estou numa igreja batista regular, eu tenho que seguir o padrão dessa igreja, o que essa igreja ensina. Essa é a lógica, é o mais claro e o mais correto a se fazer. Se foi essa a igreja que você escolheu, foi, então siga o padrão que ela está te ensinando. Não, eu não estou gostando, a porta está aberta, vá em paz, e se você quiser voltar será muito bem-vindo, mas eu entendo que se você procura uma igreja séria, uma igreja que prega a verdade, você está nesta igreja, então receba com alegria o que do Senhor está sendo ensinado. Então o primeiro ponto aí nesse texto é identificar quem são esses que estão coagindo, que estão tentando trazer conflito dentro da igreja com doutrinas diferentes. Não, eu venho de outra igreja, lá pensa diferente. Um cunhado meu congrega em outra igreja, e ele disse que chegou um irmão de uma outra denominação na igreja que ele congrega e começou a questionar: pai, lá na minha igreja é assim, na minha igreja é organizado, lá na minha igreja. Esse irmão, e por que tu saiu de lá, irmão? Se lá era tão bom, irmão, volta para lá, irmão. Se tiver bom mesmo, me chama que eu vou também. Porque falha, erro, as coisas estão em todo lugar, em toda igreja tem as coisas que a gente não concorda com tudo, mas é importante que pelo menos na doutrina nós tenhamos confiança e demos crédito a seguir esta doutrina. Então, identifique quem são estas pessoas que em seu meio, onde você convive, que estão continuamente questionando as doutrinas, e
E ao identificá-lo, vocês então devem tomar a segunda atitude: evitá-los. Pastor, o senhor estava falando de amizade, é tão bom fazer amigos, mas amigos que estão constantemente tentando nos afastar do caminho da verdade, criando dúvidas em nossa mente, não são pessoas agradáveis de estar perto, não são pessoas que vale a pena investir o nosso tempo, investir nossos recursos, investir o que temos e o que somos, para ter amizade com essas pessoas. Devemos realmente evitá-las, prevenindo-se das artimanhas das falsas doutrinas. Então, quando evitamos essas pessoas, estamos nos prevenindo, tomando um cuidado, colocando um pé atrás. Espera aí, será que vale a pena eu levar adiante essa amizade? Se eu puder contribuir na vida dela e mudar a mente dela para o que nós verdadeiramente cremos, vale a pena. Mas se não, que muitas vezes essas pessoas que já vêm com dúvidas, são pessoas que não querem mudar, pelo menos foi o que eu ouvi do grupo que aqui tinha, que disse assim: pastor, o senhor não vai mudar a nossa cabeça, nós cremos assim. Eu disse: amém, minha irmã. Pois o que eu posso dizer para você é: o que é que vocês ainda estão fazendo aqui? Se vocês não concordam com o que está sendo pregado, se vocês não concordam com a forma como a igreja é dirigida, não tem um porquê, um motivo para continuar nesse ministério. Sigam o caminho, busquem uma igreja que satisfaçam o coração de vocês, mas entenda que essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que estejamos submissos à sua palavra e obedientes a Ele. Afaste-se então deles, pois eles não servem a Cristo. Romanos 16:20 indica que na realidade esses falsos mestres são enviados por Satanás e um dia serão completamente derrotados. Irmãos, no início da minha fé, congreguei em uma igreja grande, em Fortaleza, tinha 300 membros, a igreja tinha muitas pessoas e pessoas também com pensamentos diversos, e tinha uma senhorinha lá que ela era pentecostal, e havia muitas igrejas pentecostais próximo da congregação, da igreja onde reuníamos, e ela dizia eu dizia: irmã, por que a senhora frequenta aqui, entre os batistas? Senhor, meu irmão, eu tenho um chamado de Deus. E irmã, que chamado é esse? Botar fogo nos batistas, porque os batistas são frios. Eu disse: irmã, eu tenho uma notícia para lhe dar. Os batistas é tudo molhado, porque se batizaram, molhado na água, não pega fogo de jeito nenhum, irmã. A senhora vai perder seu tempo, irmã. Vá para uma igreja pentecostal, onde a senhora gosta de dar glória a Deus, aleluia. Lá Deus vai receber a sua adoração, mas só ficar entre nós e criando conflito, criando situações entre nós, não vale a pena. A senhora vai se cansar, a igreja vai se irritar com a senhora, o pastor vai ter que lidar com esse problema. Então é melhor a senhora seguir o seu caminho e nos deixar em paz. E assim ela fez, louvado seja Deus. Mas vamos lá, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, fala sobre o final dos tempos e diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negam-lhe entretanto o poder, foge também desses. Então o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, jovem pastor, orientando então a igreja de Éfeso, e aqui ele está apontando como seria nos últimos dias a relação entre as pessoas que estavam no meio do povo de Deus, que nem todos são salvos realmente, nem todos são servos de Deus. Haverão entre os servos alguns que servem a outro Deus, que não é o Deus salvador do ser humano, mas sim Satanás. E ele diz que estes
eles são inimigos do bem, entendendo que o bem vem de Deus, o que é bom, tudo que é bom vem do Senhor. Então alguém que é inimigo de fazer o bem, logo ele é inimigo de Deus. Diz também que estes são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, se você tem relacionamentos, está próximo de pessoas que são pessoas que buscam sempre satisfazer os seus prazeres, ao invés de ter Deus como prioridade em sua vida, não buscam o reino de Deus em primeiro lugar, então são pessoas que não vale a pena investir o nosso tempo, não vale a pena se esforçar para mudar a mente deles, até porque não tem jeito. Tendo forma de piedade, eles negam, eles fogem da presença do Senhor. Logo, eu devo fugir da presença destas pessoas. Em terceiro e último lugar, que lista de heróis. Timóteo é mencionado com frequência no livro dos apóstolos, nas epístolas, e aqui o texto vai falar sobre alguns servos fiéis que devem ser honrados. Antes de citar os nomes deles, vamos ler o texto, Romanos 16, do 21 ao 27. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como também Lúcio, Jasson, Sosipatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, manda saudações. Também manda saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Graça ao nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do ministério, guardando em silêncio desde os tempos eternos, e agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. E a este Deus único, sábio, seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, para sempre. Amém. Paulo agora aponta alguns servos, estes, homens fiéis e honrados. Isso quer dizer, irmãos, que quando reconhecemos os servos de Deus, devemos honrá-los, dar honra a quem tem honra, valoriza o trabalho do servo de Deus. Nós somos muito rápidos em julgar as pessoas. Nós olhamos para as pessoas e dizemos, não, aquele não presta, aquele outro não, e a gente tem que dar oportunidade, tem que dar chance. Imagina só Timóteo, um jovem imaturo. Paulo, na sua segunda viagem missionária, prega o evangelho para ele se converte ao Senhor. Este jovem já começa a viajar com Paulo, e Paulo vai dando oportunidades a ele, para que ele cresça na fé, para que ele comece a pregar. E é importante, irmãos, essa valorização do servo de Deus. Se alguém se dispõe ao serviço de Deus, não seja você aquele que levanta uma barreira para o servo de Deus. Tu quer servir, mas é difícil, não vai dar certo não. Músico, rapaz, é muito treino, os dedos vão inchar, vai arrancar a casca. Se você apresentar toda essa dificuldade aí, a pessoa nunca vai querer. Então facilite, mostre, olha, alguns momentos vão ser difíceis, mas se você perseverar, você vai conseguir. Eu consegui, você também vai conseguir. E motivar, né? Então eu vejo o papel de Paulo aqui em honrar estes homens, porque ele foi o maior motivador deles. Foi ele que deu as oportunidades para que eles crescessem, para que eles desenvolvessem, para que eles fizessem um excelente ministério. Então, como foi dito anteriormente, que lista de heróis. Timóteo é mencionado com frequência no livro de Atos e nas epístolas. Era um dos filhos na fé de Paulo e trabalhou com o apóstolo em vários lugares difíceis, como por exemplo Filipenses, no capítulo 2, do verso 19 ao 24. Lúcio era um compatriota judeu.
como também era Jasson e Sosipatro. Não há evidência alguma de que foi este Jasson que protegeu Paulo em Tessalônica, mas é bem provável que esse Jasson fosse um gentio. Tércio foi o secretário que escreveu uma carta enquanto Paulo ditava. Então, homens, cada um no seu trabalho, cada um no seu papel, fazendo com que a obra de Deus se expandisse. E Paulo motivando, honrando, dando a eles um lugar de privilégio, estar perto dele e poder aprender juntamente com ele. Gaio foi um homem que abriu a casa para hospedar Paulo, enquanto o apóstolo estava em Corintos, lá em 1 Coríntios 1,14, relata como Paulo ganhou Gaio para Cristo e batizou, quando fundou a igreja de Corinto. Erasto ocupava um cargo importante na cidade, provavelmente de tesoureiro. O evangelho então alcançou tantos os mais altos escalões de Corinto, quanto o povo mais humilde. Então Paulo estava pronto, disposto a ajudar a todos e honrar a todos. Não era valorizado só aquele que tinha condições, não era valorizado só os humildes, mas todos tinham seu espaço e o seu lugar para servir ao Senhor. E nesta dinâmica, irmãos, aprendemos a lição de que no reino de Deus todos são importantes, todos são necessários. Aquele que muitas vezes nós desprezamos e desvalorizamos, ele pode estar fazendo um trabalho em secreto que só ele e Deus sabe, ou ele pode futuramente ser grandemente usado pelo Senhor. Então não despreze ninguém, todos podem ser usados por Deus. Então dê a cada um a honra devida. A bênção final e mais longa escrita por Paulo em sua epístola reflete seu ministério específico entre os gentios. O ministério diz respeito ao plano de Deus de unir os cristãos judeus e gentios em um só corpo, que é a igreja. Essa era a mensagem especial de Paulo. Foi por causa dessa mensagem que os judaizantes perseguiram o apóstolo, uma vez que desejavam manter tanto judeus quanto gentios unidos num só propósito: a proclamação do Evangelho. Ao citar estes homens e mulheres que unidos estavam proclamando a salvação em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo imprimia a essência do Evangelho, que se baseia em quê? No amor sacrificial e altruísta. Então essa é a essência do Evangelho. E quando Paulo cita cada uma destas pessoas, ele está dizendo: você também é importante, você faz parte da grandiosa obra de Deus. No seu canto, no seu lugar, nos seus afazeres, você está sendo usado pelo Senhor, e louvado seja Deus por isso. Agora não esqueça, é importante que na obra do Senhor arregacemos as mangas para cumprir o propósito de Deus em nossa vida. Não se negue de servir ao Senhor. Não ache que o seu dom é pequeno demais, que Deus não vai se importar. Lembra que os membros do nosso corpo, cada um são diferentes uns um do outro, e cada um tem sua função, cada um é importante. Então é necessário que nós tenhamos esta compreensão. Antes disso, Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então este amor que Paulo já havia pregado, já havia ensinado aos romanos, ele agora está demonstrando. Olha, estas pessoas, eu só consegui fazer o que eu fiz porque eu tinha estas pessoas do meu lado. Eu só consegui alcançar o campo que eu alcancei porque tinham estas pessoas cooperando, me ajudando, me animando quando eu estava desanimado. Por esse motivo, eu reconheço o valor de cada um deles, a importância que eles têm na minha vida e a importância que eles terão também na vida de cada um de vocês. Conclusão, então. Os cristãos são edificados pela verdade, por isso Paulo escreveu a Epístola aos Romanos.
a fim de explicar o plano de Deus para a salvação aos cristãos, de modo que fossem fortalecidos e que compartilhassem a verdade com os perdidos. Afinal, não podemos compartilhar com os outros o que nós não temos. Isso significa que nosso estudo de Romanos deve nos tornar mais firmes na fé e mais entusiasmados em compartilhar Cristo com as outras pessoas. Então, o Evangelho aos Romanos, ou a carta escrita por Paulo aos Romanos, venha servir para nós como um manual de como devemos nos portar diante dos homens, e assim proclamar este grande amor, esta salvação que nos foi dada através de Cristo Jesus. Atos capítulo 9, verso 28, fala então do início do ministério de Paulo, e diz: estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. O apóstolo Paulo, desde o primeiro dia da sua conversão, desde o momento que ele restituiu as suas vistas, aquele homem colocou o coração na obra de Deus e se dispôs a pregar o Evangelho. Agora veja bem para onde ele foi: Jerusalém, lugar que Jesus havia sido crucificado, um lugar onde era o berço do cristianismo, mas também o berço da perseguição aos judeus, e Paulo, sendo também judeu, ele estava enfrentando essa batalha. E aí, naquele lugar, ele não cessou de pregar o Evangelho. Contrário disso, ele pregou de forma ousada, entrando e saindo na cidade, todo momento procurando alguém para falar do amor de Cristo. E que esse exemplo, irmãos, essa luz brilhe em nosso coração, em nossa mente, que desejemos do fundo do nosso coração servir ao Senhor com alegria, com satisfação, fazendo amigos e construindo amizades que conduza mais pessoas a Cristo, e que aqueles que tentam nos atrapalhar, que tentam nos confundir, que nós possamos evitá-los. Deixe de lado, se afaste destes e se apegue justamente com aqueles que te aproximam mais do Senhor, aqueles que se aproximam mais da palavra de Deus, e certamente você vai enriquecer muito com o convívio e o relacionamento com estas pessoas. Amém? Louvado seja Deus.